Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Este é o segundo episódio sobre o tema inveja. E nesse episódio, eu quero falar com vocês sobre as variantes da inveja. A começar por alguns sentimentos que às vezes nem é inveja, as pessoas confundem com inveja, até chegar num estágio mais grave do que esse sentimento é capaz de causar. No livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 30, a palavra de Deus diz assim: o coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é podridão dos ossos. Vamos começar falando sobre a admiração. Alguns sentimentos são comumente confundidos com inveja. Muita gente interpreta de forma errada as expressões de admiração ou alegria pelo bem que o próximo possui ou por aquilo que ele representa. Este, por sua vez, evita expor o seu bem ou reage de forma arredia a estas manifestações, pensando ser vítima da inveja. Mas há um motivo para isso. É que nem sempre se sabe onde ela está escondida. Um pensador chamado Zuenir Ventura diz: o ódio espuma, a preguiça se derrama, a gula engorda, a avareza acumula, a luxúria se oferece, o orgulho exalta. Só a inveja, se esconde. Desejar aquilo que é semelhante ao do outro, por incrível que pareça, não é inveja. Que legal! Como foi isso? Quanto que você pagou? Barato, hein? Esse carro é bom? Ele é macio? Então vou querer comprar um carro igual esse para mim. Então, desejar o que é semelhante ao do outro não necessariamente é inveja. Às vezes, quando a pessoa está lhe perguntando sobre aquilo, ela está buscando referências. Apenas isso. Ou não. Desejar aquilo que é do outro, aquilo que o outro tem. Eu quero aquilo. Isso é inveja. Desejar uma posição igual à do outro não é inveja. Desejar assumir o lugar do outro. Está entendendo? Isso é inveja. Ter o próximo como referência é simplesmente reconhecer no outro algo que lhe é significativo para motivar no caminho da vocação, do desejo de progredir, de aprender, de usufruir a vida de forma saudável. E aí você acaba encontrando naquela pessoa uma referência para você. E isso chega a ser até saudável. Tá? Aí vamos partir para um outro sentimento. Este se chama comparação. A cultura decaída e pecaminosa da humanidade é a grande cultivadora da inveja. Desde cedo, se é comparado com um irmão que nas refeições não deixa comida no prato. Pedrinho, come. Olha aí, o Luizinho. Já comeu tudo o prato dele, só falta você, fazendo comparação. Com o aluno que tira nota boa na escola, com aquele que é mais inteligente, com aquele que é mais belo, com aquele que é mais forte, e por aí em diante. É assim. Começam as críticas, as humilhações, que fazem o indivíduo se sentir cada vez mais incapaz de ser ou obter aquilo que o outro é ou que o outro tem. Né? Com o insucesso disso, as críticas às vezes vêm até com um tom de agressividade. Quando você crescer, você vai ser burro, né? Você não vai prestar para nada. Não, o seu irmão é inteligente, sabe melhor que você. E aí vem essas comparações e isso acaba trazendo destruição para a vida daquela pessoa.
O princípio da inveja está em se comparar com o próximo. Eu sou muito melhor do que ele. Por que só ele pode e eu não posso? Ué, se todo mundo está errado, por que você vem pegar no meu pé? Porque você vem falar comigo. Você entendeu, irmão? Então, isso é perigoso. Tá? Uma palavra que diz assim, ó, sobre um pensador chamado Desiderata, se você se comparar aos outros, preste atenção, se tornará presunçoso. Porque sempre haverá alguém inferior a você, ou você se tornará magoado, porque sempre haverá alguém superior a você. Então, ó, cada um tem o seu brilho. Você tem a sua vida, você tem as suas qualidades e os seus valores. Tá? Este mal, o mal da inveja, é motivo por um complexo de inferioridade mediante os atributos dados a outro. Funciona assim: se eu não posso subir, tento rebaixar o outro para compensar a minha incapacidade. Terrível, né, irmão? Vou subir mais o tom, hein? Vou falar sobre competição. Nós falamos sobre admiração, falamos sobre comparação e agora eu quero falar com vocês sobre a competição. Quem compete não está preocupado com união. A inveja promove competição entre os homens. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4, diz assim: também vi eu que todo trabalho, toda destreza em obras provém da inveja que o homem tem do seu próximo. Também isso é vaidade e desejo vão. As nossas habilidades, talentos, realizações, trabalhos não devem ser produzidos pela inveja, pelo desejo de superar o outro, de ofuscá-lo ou de ridicularizá-lo. A rivalidade e a disputa são tão diabólicas que chegam até ser motivo pelo qual alguns proclamam a Cristo. Pasme novamente, mas nós vamos ler a Bíblia. Filipenses capítulo 1, versículo 15, a palavra diz assim: verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Espero que nós estejamos enquadrados nesses outros aí. Né, irmãos? Olha, deixa eu falar com vocês agora sobre um sentimento um pouquinho pior, que é, olho gordo. A nossa vida é movida por objetivos e a vontade é o nosso dilema. Você tem desejo disso, desejo daquilo outro, desejo de um monte de coisa. Isso te dá força para você trabalhar, para você correr atrás, para você levantar a cada dia motivado. Queremos coisas, queremos satisfazer as nossas vontades, mesmo que muitas vezes sejam contrárias à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que a gente sempre tem que colocar Deus na nossa frente, sempre pedir: Deus, me abençoa nesse propósito, né? Mas se for da tua vontade, Senhor, se não for da tua vontade, aplaca de mim esse desejo exagerado, tá? Lutamos contra o que é bom, perfeito e agradável para a nossa vida, porque o nosso eu é forte. Mas quando nos rendemos a Jesus, aprendemos o que realmente está na plenitude do Espírito. A palavra inveja, no português, vem do latim invedere e significa olhar contra. Isto é, aquele mal olhado
que contempla o êxito alheio com ressentimento e cobiça. É popularmente chamado olho gordo. Tem um ditado popular que diz: quem olha demais para as coisas dos outros não usufrui as próprias. A pessoa que tem olho gordo está em permanente estado de infelicidade. Sabia? Mesmo que não demonstre. Uma vez que não é capaz de conseguir por si mesmo o objeto de sua cobiça, segue a vida lamentando-se da sorte. Mas nada faz para construir uma vida mais feliz. Então, canaliza esse sentimento de frustração nos bens alheios. Terrível, né, irmão? Vou subir um pouquinho mais o tom. Vou falar sobre a cobiça. Vamos na Bíblia? Êxodo capítulo 20, versículo 17 diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? É o que diz a palavra. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 9 ao 11, a palavra diz assim, mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Mesmo que estejam pregando a Cristo, mesmo que estejam nos altares, mesmo que aparentemente estejam com Deus, estão desviados da fé, porque amam mais o dinheiro do que qualquer outra coisa. E se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Amém? Numa sociedade consumista, a ambição por bens ou status é tão comum que muitas vezes se torna demasiada por coisas fúteis, que vão se acumulando sem fim necessário. Quando você olha, às vezes, dentro de casa, está cheio de coisas boas, coisas com valor, mas não tem uso. Você não sabe quando pôs a mão, ou às vezes está tão novo que ainda está guardado na caixinha de origem. Quando não se pode obter tais bens ou posição social, a cobiça torna-se perigosa. Porque enquanto ainda está dando para você comprar, está dando para você adquirir, mesmo que você não vá usar, é uma compulsão, né? Mas agora, quando você não pode comprar, aí a cobiça se torna perigosa. E se o indivíduo não souber se controlar, ele afunda-se em dívidas ou amargura e ponha em prática a nefasta inveja. Tá? Outro pensador chamado Zuenir, ele diz assim: ciúme é querer manter o que se tem, né? Cuidado, vou emprestar para você, mas pelo amor de Deus, hein? Não pode estar arriscado, né? Ou às vezes nem empresta, não, isso aqui eu não empresto não, é um ciúme. Cobiça é querer possuir o que não se tem. Mas eu quero, não tem dinheiro, não tem condição, não tem um salário, mas está com aquele tênis no pé que às vezes praticamente meio que obriga os pais a comprar, né? Porque, vai ver, não tem
um dinheiro para colocar um pão na mesa, mas está com aquela roupa de grife, aquela camiseta de grife, aquele tênis de grife, porque é um sentimento, uma cobiça terrível que faz com que a pessoa sofra por isso, né? Então, repetindo aqui, o ciúme é querer manter o que se tem. Cobiça é querer possuir o que não se tem. Inveja é querer o que o outro tem, não querer que ele tenha. É querer o que o outro tem. A inveja pode incorrer numa medida de insatisfação sem fim, numa busca desenfreada por bens. Quanto mais se tem, mais se cobiça. A medida da suficiência nunca chega ao fim. É um eterno insatisfeito, pois aquele que cobiça não tem paz e se corrompe facilmente. Tá? Ele é capaz até de vender a sua alma para obter aquilo que almeja. Tá? Então, irmãos, aqui eu encerro essa parte com vocês sobre esse sentimento terrível de inveja e depois nós continuamos no terceiro episódio, tá? E nós vamos falar sobre a inveja propriamente dita, vamos falar sobre a inveja crônica e como que você pode se ver livre dessa situação, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu quero que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado.